Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e iniciarei hoje com vocês o estudo do capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E para iniciar, vamos à passagem do Evangelho de Jesus, segundo os registros do evangelista Mateus, no capítulo 19, versículos de número 3 a 9, onde Mateus diz assim, abre aspas, também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Fecha aspas. Meus irmãos, a partir de agora, nós vamos aprender com Allan Kardec qual é a posição do Espiritismo em relação ao casamento e em relação ao divórcio. Como os espíritos superiores veem toda essa situação? Quais são as orientações que eles têm para nos passar? O codificador Allan Kardec inicia os estudos nos lembrando que imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países, em todos os lugares. Já as leis humanas mudam segundo os tempos, segundo os lugares e também segundo o progresso da inteligência. No casamento, vejam bem, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, dando inclusive condições para que espíritos que estão no plano espiritual, na erraticidade, no intervalo entre uma reencarnação e outra, possam novamente mergulhar na carne, mergulhar no plano físico, para continuarem a sua evolução. Porém, no que tange ao casamento, as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo entre os cristãos, dois países
onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum país onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí, o que nós temos de resultado? Em face da lei civil, o que é legítimo em um país e numa determinada época pode ser considerado como adultério em outro país e em outra época, em outro tempo. Isso por quê? Pela razão de que a lei civil tem como finalidade regular os interesses das famílias. Interesses que variam segundo os costumes e as necessidades de cada local, de cada época. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único que é considerado legítimo. Já em outros países é necessário, além do casamento religioso, o casamento civil. Porém, existem também países onde apenas o casamento civil basta. Contudo, Allan Kardec explica que, na união dos sexos, a par da lei divina material, que é comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, e esta é imutável, como todas as leis de Deus, e é exclusivamente de ordem moral. Essa lei é a que os espíritos chamaram de lei de amor. Quis Deus, vejam bem, meus amigos, quis o nosso Pai, o Criador, que os seus filhos se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre o marido e a mulher se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amar, cuidar e fazer com que esses filhos progridam. Nas condições comuns do casamento, a lei de amor é levada em consideração? Allan Kardec diz que não. Não se leva em conta, muitas das vezes, a afeição, o amor de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição, infelizmente, é rompida. O que se cogita, não raras vezes, não é a satisfação do coração, não é o amor, mas sim, infelizmente, a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, ou seja, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, dizemos que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas, as contas bancárias, as carteiras estão bem aquinhoadas, comumente se diz que os esposos igualmente o são e muito felizes ainda haverão de ser. Olha, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz com que sejam contraídos podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união. E aí resulta frequentemente que esses esposos, marido e mulher, separem-se por si mesmos os que à força se uniram. Em outras palavras, podemos dizer que torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal,
o juramento que os noivos fazem no altar. Daí temos as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas nas maiorias das vezes. Allan Kardec chama isso de uma dupla desgraça que se evitaria. De que forma? Se, ao estabelecerem as condições do matrimônio, não fosse abstraída a lei de amor, que é a única que realmente sanciona o casamento aos olhos de Deus. Quando o Antigo Testamento diz que Deus falou, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, precisamos entender essas palavras com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Aí, o próprio codificador, Allan Kardec, nos faz uma pergunta, nos questiona: será então supérflua a lei civil? E devemos então voltar os casamentos segundo a natureza? E é ele mesmo que responde: não, não devemos. A lei civil tem como finalidade regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Isso tem que ficar muito claro para a gente. Por isso, ela é útil, ela é necessária, mas, por outro lado, é variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Entretanto, nada absolutamente se opõe a que a lei civil seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos que se encontram no cumprimento da lei divina promanam, obviamente, dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos das nações mais esclarecidas. E podemos dizer que eles desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas e até mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia será perguntado o que é mais humano, o que é mais caridoso, o que é mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, ou se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. E assim, pulamos para a questão do divórcio. O que é o divórcio? O divórcio é lei humana, que tem como objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Ele não é contrário à lei de Deus, como pensam algumas pessoas, porque ele, o divórcio, apenas reforma o que os homens têm feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Agora vejamos, com a argumentação de Allan Kardec. Se o divórcio fosse contrário a essa lei, a lei divina, a própria Igreja seria obrigada a considerar como prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, têm imposto o divórcio em mais de uma ocasião.
Perceberam? E ainda, dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio tem objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei do amor, como deveria ser. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que, já naquele tempo, na época de Moisés, não sendo a afeição mútua, o amor, a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Porém, Jesus acrescenta: no princípio não foi assim, isto é, na origem da humanidade, lá atrás, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, quando eles viviam segundo a lei de Deus, as uniões, derivando obviamente da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio, ao divórcio. E ele ainda vai mais longe. Especifica o caso em que pode se dar o repúdio, somente se for constatado o adultério. Ora, meus irmãos, não existe adultério onde reina uma sincera afeição recíproca. É verdade que Jesus proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época, dos tempos de Jesus. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, a morte por apedrejamento. Querendo abolir um uso bárbaro, o Cristo precisou de uma penalidade que substituísse esse costume e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. Ora, era melhor dizer que era proibido um segundo casamento do que concordar com uma pena de morte por apedrejamento. Era, de certo modo, uma lei civil que estava sendo substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Dessa forma, meus amigos, podemos então dizer que o casamento é uma união física e espiritual de duas almas que se amam, onde há uma afeição recíproca. É um progresso na marcha da humanidade porque representa um estado superior ao de natureza no qual vivem os animais. Atende a uma afinidade que unem os semelhantes ou atende às necessidades de expiações, que são resgates ou correções de erros cometidos anteriormente em vidas passadas, ou ainda atende a missões que regeneram e santificam. Resulta de decisões tomadas na vida espiritual antes da reencarnação dos cônjuges. O divórcio, como vimos, é possível, mas não é aconselhável. Antes de concretizarmos uma separação conjugal, seria bom que tomássemos alguns cuidados ou algumas medidas, como, por exemplo, dialogar com o cônjuge, buscando compreensão, tolerância e harmonização. Tentar, se for o caso, um aconselhamento com profissionais especialistas no assunto
E ainda, meditar, orar e solicitar assistência espiritual em reuniões específicas. Mas, caso a separação, ainda assim, se torne inevitável, convém aos cônjuges aguardarem pelo menos algum tempo, sem assumirem novos interesses ou compromissos afetivos, a fim de não impedir uma possível reconciliação, coisa que muitas das vezes acontece com os casais que se separam. E se um deles já estiver comprometido em outra relação, essa reconciliação fica praticamente impossível. De qualquer forma, ocorrendo a separação, o compromisso entre os cônjuges perante o plano espiritual fica adiado. Assim, o casamento, pelo que vimos até então, deve se basear no afeto e na responsabilidade recíprocas e deve ser respeitado e mantido o máximo possível. É preciso nos empenhar com toda a boa vontade, tolerância e devotamento aos nossos compromissos conjugais. Nunca é demais lembrar que quem cumpre fielmente seu papel espiritual e material no casamento, mesmo que seu cônjuge não cumpra a sua parte, ficará liberado no plano espiritual da obrigação que o trouxera a esse casamento aqui na Terra. Ele, por assim dizer, se desvincula. E para interrompermos o programa de hoje, separamos duas questões do livro O Consolador, respondidas pelo Espírito Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier. A primeira é a de número 179, onde diz assim: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? E Emmanuel respondeu: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. A outra questão é a de número 299. Qual o procedimento a ser adotado pelos espiritistas na consagração do casamento, sem ferir as convenções sociais reflexas dos cultos religiosos? E o benfeitor espiritual respondeu assim: os cultos religiosos, em sua feição dogmática, são igualmente transitórios como todas as fórmulas do convencionalismo humano, que o espiritista sincero e cristão, assumindo os seus compromissos conjugais perante as leis dos homens, busque honrar a sua promessa e a sua decisão, santificando o casamento com o rigoroso desempenho de todos os seus deveres evangélicos, ante os preceitos terrestres e ante a imutável lei divina que vibra em sua consciência cristianizada.